Salve, salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou o Vieira Júnior, vou com vocês nesta quinta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, o jornalista, o repórter esportivo, o fulião da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. É sempre um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, principalmente agora, depois das festividades de Momo. Como é que foi o carnaval? Foi bem. Você tomou um capote lá em São Bento? Tomei, eu fui subir numa pedra, lá estava escrito pedra escorregadia, mas eu fui mesmo assim e escorreguei. E você foi andar lá na pedra com bamba? Fui com o meu tênis All-Star vermelho, que estava com a sola um pouquinho gasta. Totalmente propício. Acabei escorregando um pouquinho, me ralando um pouquinho, mas tá bom, as fotos ficaram boas. Salvou a câmera, pelo menos? Salvei, quase que foi embora, mas salvei. Que bom. E aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, intérprete de Libras, o papai do Lorenzo. O Lorenzo tá chegando, tá na porta batendo. Eu quero sair, mamãe. O Lorenzo Arantes do Nascimento, aliás, Soteldo Arantes do Nascimento, tá batendo na porta. Mamãe, eu quero sair. Diz aí, meu caro Luiz, aquele soquinho. Aê, aquele soquinho maroto, que beleza. E olha só, a Hora do Esporte de hoje começa falando do São José, a nossa Águia do Vale, que engatou a terceira vitória consecutiva na Série A3. Deu um salto muito bom na tabela de classificação e já está com a mesma pontuação do oitavo colocado, ficando uma posição abaixo somente pelo saldo de gols. O Paulo Ricardo, que não é o cantor, junto com o repórter cinematográfico William Almeida, estiveram ontem no Martins Pereira e contam para você como foi a partida. Solta, Matheus! O São José entrou em campo no Martins Pereira em jogo adiado da 7ª rodada. Ao lado do seu torcedor, o time buscava a terceira vitória consecutiva para consolidar a recuperação no campeonato. E a partida começou equilibrada, com as duas equipes criando chances de abrir o placar. Aos 8 minutos, Nicolas recebeu livre na entrada da grande área e arriscou o chute de perna esquerda, mas o goleiro Léo Aragão buscou no cantinho. Aproveitando um bom momento na partida, a Águia do Vale continuou em cima do adversário. Aos 10, Luiz Dário cobrou o lateral dentro da grande área. A defesa do Bragantino não afastou e David Lucas, bem posicionado, cabeceou por cima do gol. O São José continuou melhor no jogo. Aos 20, Nicolas recebeu o lançamento pela direita, partiu em velocidade, mas foi travado na hora da finalização. Mais intenso na partida, o grito de gol da Águia do Vale veio aos 34. Vicente desarmou o adversário no campo de defesa e arrancou triangulando com o meia Rony. Em velocidade pela esquerda, levantou a cabeça e viu Nicolas entrando livre pela direita. Ele recebeu, dominou e bateu firme na saída do goleiro para fazer 1-0 para o São José. Antes do intervalo, o Massa Bruta assustou. O volante Ian subiu sozinho e cabeceou rente à trave do goleiro Ariel, assustando a torcida da Águia do Vale. Na volta do intervalo, logo no primeiro minuto, o São José quase ampliou. O Wendel Júnior recebeu a bola na entrada da área e bateu rasteiro, obrigando o Léo Aragão a espalmar para escanteio. No lance seguinte, os visitantes assustaram a defesa do São José. Após rebote de Ariel, Dentinho ganhou dos zagueiros e bateu. A bola explodiu no travessão. Após o começo agitado, o ritmo de jogo caiu, mas o time da Águia continuou a dominar as ações. Aos 27 minutos, Vicente, em contra-ataque, foi lançado nas costas da defesa. Ganhou em velocidade, mas na hora da finalização foi travado pelo goleiro, que jogou para escanteio. Na reta final da partida, o Massa Bruta tentou esboçar uma reação em busca do empate, mas as chances criadas pararam no goleiro Ariel. Nos acréscimos, o atacante Wendel Barros arrancou em contra-ataque pela meia esquerda e foi derrubado por Luiz Gustavo, que recebeu o cartão vermelho direto. Com um a mais em campo, o São José trabalhou a bola e conquistou mais 3 pontos, para a alegria dos mais de 1.900 torcedores presentes no Martins Pereira.
Quem veio ao Martins Pereira na noite desta quarta-feira conseguiu assistir um São José competitivo. O time conquistou a terceira vitória consecutiva e isso traz confiança para os jogadores e comissão técnica trabalharem. E antes se falava sobre zona de rebaixamento, agora já podemos olhar para a parte de cima da tabela e falar até em classificação. Eu tenho certeza que agora a gente pode pensar um pouco lá em cima, não esquecer que nós não ganhamos nada ainda, pezinho no chão, e saber também que é um campeonato muito difícil, né? Como a gente ganhou 2, 3 seguidas, a gente vai lá para cima, mas também tem que ter atenção que todos os adversários vão melhorar nessa parte final. A gente conhece o campeonato, sabe que é assim que funciona. Vicente destacou a vitória do time para dar confiança aos jogadores dentro de campo. Foi difícil no começo pra gente, né? A gente passou aí por uma situação complicada e cada vitória a gente tem que comemorar mesmo. Cada gol é uma alegria pra gente e é legal a torcida também gritar meu nome. Fico feliz pra caramba, eles apoiam muito dentro de campo lá, dá um combustível a mais pra gente. E é isso aí, né? Cada jogo, cada vitória tem que comemorar. Que bonito o Martins Pereira ali cheio, bandeiras tremulando, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas sendo tremuladas no estádio Martins Pereira, um espetáculo. Eu gostei do Paulo Ricardo, nosso repórter ali, ele falando como dirigente do clube, já podemos pensar na classificação, é praticamente o dono do time, o nosso querido Paulo Ricardo ali, Brunão? Passagem e interpessoalidade à parte. Você! Segue, Bruno, vai. À meia-noite levarei sua alma. Enfim, ter personalidade à parte da passagem, vitória importante do São José, né? Terceira por 1-0. Aí, assim, é lógico que o São José está com o mesmo número de pontos do 8º colocado, mas ganhando todas as partidas até o final, o São José consegue a classificação, né? Então, como você falou, é mais um resultado, né? Lógico que se puder ganhar de mais saldo de gols, até para poder pesar um pouco mais na frente a questão do critério de desempate é importante, mas para esse momento agora de recuperação do São José, essas vitórias, mesmo que por 1-0, são importantes também. A gente sabe que, bicho, a gente tem que pensar o seguinte, a gente está na Série A3 do futebol paulista, a terceira força do futebol paulista, a 7ª força do futebol brasileiro. Você tem brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D. Aí vem o paulista, Série A, Série B e Série C. 7ª força do futebol. Ou seja, não dá para você esperar muita coisa também. Se querer comparar time de Série A1, a habilidade técnica e tática de jogadores de Série A1 com Série A3. Futebol de Série A3 é futebol de resultado. E está dando certo. O que o São José precisava nesse momento era justamente sair daquela zona horrorosa, a zona da degola, e pensar agora em classificação. A gente vai dar uma olhada na classificação, inclusive, para a gente comparar. O São José dá um salto muito grande. Coloca aí, Matheus, pra gente, faz favor. Tem aí, Matheus? Vai, tem, olha que beleza. O Marília é o líder, aliás, o Marília, ó pra você ver, o Marília jogou Copa do Brasil ontem, tomou uma sabugada do Brusque. O Brusque tá na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, com 25 minutos, estava 3-0 pro Brusque. Depois o Brusque sossegou lá e terminou 3-0 mesmo. Mas o Marília, que é líder da Série A3, em 20 minutos tomou 3 gols do Brusque, que é time de Série B e é o líder da Série A3. Marília, São Bernardo, Capivariano, Grêmio Prudente, Itapirense, União Suzano, Red Bull, Bragantino. Presta atenção aqui, ó. Bandeirante de Birigui, 12 pontos, 9 jogos. E aqui, ó, aqui é o diferencial. Saldo de gols. O Bandeirante tem 4 de saldo. Vira a tabela pra gente dar uma olhada. Olha o São José aqui, ó, nono. Os mesmos 12 pontos, só que aqui, ó, tem um saldo negativo de -3. Ou seja, o que você falou, os gols seriam importantes para o São José, mas mais importante ainda, a vitorinha por 1-0 já resolve o problema, soma 3 pontos e o São José já aparece na 9ª posição. Lembrando que aqui, ó, 12 pontos tem o São José, para o líder, que é o Marília, são 5 pontos de diferença, porque o Marília tem 17. Ou seja, está muito nivelado, infelizmente, por baixo. É a realidade da Série A3. Você falou das vitórias, né, ser mais importantes até que o número de gols. É importante até fugir dessa zona de baixo aqui, né? Assim, os times que estão embaixo, eu acho que são uns 4 times que vão brigar pelas suas 2 vagas, né? Barretos, do Esportivo Brasil, Votuporanguense e o Sertãozinho. Então, acho que o Votuporanguense e o Sertãozinho já, na minha concepção, já foram embora.
Então é importante para o São José sair primeiro dessa zona ruim, né, dessa zona de lama, para tentar chegar nessa 8ª vaga aí. E o Oliveira, que estava cotado para vir para o São José, assumiu o Sertãozinho na zona da degola. Vai ter trabalho o Oliveira lá. E o Enal, que era goleiro do Sertãozinho, foi dispensado do Sertãozinho. Que fase o Enal também, hein? O Enal é bom de entrevista, é gente boa, conversa, mas de grupo deve ser uma tranqueira. Vou fazer o seguinte, Brunão Dag, coitado, né? Um abraço pro Enal. Ele é gente boa mesmo para fazer entrevista, mas ali no grupo parece que ele é meio problemático. Tem 8 filhos o Enal, aquela coisa toda. É um coelho, igual o nosso Luiz aqui. Mas o detalhe é o seguinte, Brunão, mais alguma coisa da Águia? É isso. Segue, então vamos lá. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem um convidado mais que especial para bater um papo com a gente. O resto do programa vai ser bacana demais. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora para falar de futebol feminino. O time foi todo reformulado, várias novas atletas chegaram para o novo elenco que vive hoje uma nova realidade e que terá no banco de reservas um novo comandante, mas podemos chamar ele de velho conhecido do time, um cara que tem números e conquistas expressivas pelo clube, que é o Paulo César. O hoje convidado do Hora do Esporte de hoje é justamente ele, o novo técnico do São José Futebol Feminino, o Paulo César, e eu vou falar, ele falou para não falar, mas eu vou falar, também conhecido como Paulinho Macaco. A gente conhece ele de longa data. Tudo bem, Paulo César? Tudo bem. Meu amigo Paulinho Macaco, gente da melhor qualidade, obrigado pela sua presença aqui no Hora do Esporte. Não, o prazer que é meu ter recebido esse convite de vocês. Paulinho, vamos começar a contar a história. Que em 1988 você foi goleiro da Águia, foi dirigido pelo Emerson Leão, tinha Rafael Camarota aqui, tinha Pepe, tinha um monte de gente e você estava lá no meio. Eu fiz parte desse excelente grupo que o São José teve no período de 88, 89, né, do período de acesso do vice-campeonato brasileiro, então fiquei muito gratificado de ter participado desse grupo. E era bom ser treinado pelo Leão? Eu preferia ele como treinador do que como treinador de goleiro. Eu acho que nessa área ele deixou um pouco a desejar como você treinador. Você deu uma respirada traumática aí, pelo que eu vi. Foi... Pode-se considerar que sim. Nós que fomos goleiros e trabalhamos com o Leão, a gente sabia muito bem como foi o processo de treinamento, né? Ele como treinador, muito bom, mas na parte de treinamento de goleiro, confundia um pouco as coisas em relação aos treinamentos, a quantidade de treino apresentado aos goleiros naquela época. E naquela época, já vou passar para você, Brunão, naquela época você jogava junto com o Rafael Camarota, que já era um goleiro renomado, veio para o São José. Trabalhar com nomes expressivos assim é engrandecedor, tanto técnico e taticamente para a carreira, quanto também ali o convívio com esses caras, né? Principalmente que a nossa categoria que eu subi da base, né, e a gente estava disputando a 2ª divisão, e com o acesso do São José a gente foi para disputar a 1ª divisão e nesse período eu me profissionalizei. Veio o Rafael, tinha o Pedro Paulo, aí com a chegada também do Luiz Henrique, né? Então ficamos na parte de 4 goleiros trabalhando nessa pré-temporada. Aí teve o problema do Rafael, que machucou, aí ficou o Luiz Henrique, o Pedro Paulo e eu junto com eles. Maravilha. Brunão, o Paulo César, agora novo técnico do São José Futebol Feminino, está com a gente. Paulo, você tem essa carreira, né? Você depois do São José, você chegou a jogar mais alguns outros clubes. Como é que foi a sua carreira depois do São José? Isso, a saída do São José, antigamente tinha a 1ª, a 2ª e a 3ª divisão, completamente diferente dos módulos que é disputado hoje aqui em São Paulo. E a gente disputava a intermediária, que é a 2ª divisão. Era um campeonato muito forte, né? O campeonato era diferente do que é hoje, era muito na briga, muito na pancadaria mesmo, então era muito difícil jogar. Eu joguei praticamente no 15 de Caraguá e depois fui para o Estrela de Porto Feliz e encerrei minha carreira em Santa Catarina, no Fraiburgo. Você é rei de Caraguá lá, né? No 15 você fazia chover lá, né? Eu tive uma boa passagem pelo 15, né? A gente fez excelentes partidas, boas competições, o nosso time era muito aguerrido, sabia jogar no nosso campo, conhecia muito bem, era muito difícil qualquer equipe chegar em Caraguá e sair com uma vitória. A gente era muito forte em relação a dentro de casa. E Paulinho, a gente sabe que da época que você jogava para hoje mudou-se o biotipo dos atletas. Hoje os goleiros são enormes, né, em termos de estatura mesmo, de porte físico. Você não é um cara tão alto para os padrões atuais, mas mesmo assim na época, qual era o seu principal diferencial como atleta? Eu acho que era a comunicação, a leitura do jogo. Eu tinha uma facilidade para ter isso e incrível que pareça,
com essa estatura que a gente brinca. Não é que fala que o goleiro ele não se pode se medir pela estatura, sim pela envergadura, com os braços que a gente sempre fala. E o meu forte era sair do gol. Eu tinha uma leitura, era rápido, tinha uma boa impulsão. Jorge Campos aqui do Brasil, é isso? Eu tinha uma boa impulsão, né? Não jogava com o pé igual ele jogava, mas eu tinha uma leitura muito boa em cruzamentos, tinha um tempo de bola muito bom, que é o mais importante, né? Em sair do gol. Hoje o goleiro, a gente está vendo com o futebol, se colocou todo mundo dentro da área com uma linha, o goleiro ficou refém do gol. Ele não consegue sair mais, porque praticamente fizeram uma barreira na linha lateral do goleiro, com seus defensores, protegendo o gol, mas inibindo a saída do goleiro. Então hoje o goleiro perdeu muito a essência de sair do gol, né? E isso é uma coisa que eu observo muito, pelas linhas que faz, o goleiro fica praticamente dentro do gol. Ele só fica para defender a bola. Então, aí se tem goleiros muito grandes, mas hoje não é utilizado nem bolas aéreas, é que eu saído com bola de velocidade. Pelo espaço curto que ele ficou. Às vezes colocam 8 jogadores em cima do goleiro. O goleiro é mais um ali que não tem como, só pode usar a mão. Se a bola vir, ele pega, se passar por ele, vai acontecer. Então, se modificou muito, né, em relação a isso. Para você, na atualidade, qual é o melhor goleiro brasileiro hoje, em atividade? Eu gosto do goleiro do Palmeiras. Eu acho que ele é completo. Na saída do gol, trabalha muito bem com os pés, é muito ágil, né? Então, eu acho que o padrão hoje da estatura seria o ideal, a estatura de 1 ou mais centímetros do que o goleiro do Palmeiras. Perfeito. O resto, para mim, muito alto também atrapalha um pouco, né? Eu vejo pelo Cássio, é um baita de um goleiro, sou corintiano, tem debaixo do gol, ele é maravilhoso, tem a sua explosão, sua reação pela estatura, mas peca em bolas de cruzamento, peca em situações de bola. Então, é balanceado, né? Então tem um contraposto. Eu sou bom do lado, então tem que ter o equilíbrio, né? Você que é goleiro, Bruno, está concordando com o professor Paulo ou não? Eu acho que o Cássio tem algumas eficiências, né? Principalmente em bolas mais chutadas, cruzadas, né? Tem um pouco essa deficiência. Mas quando você parou de jogar futebol, isso acho que talvez final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, quando foi? Eu parei no ano 2000. Né? E aí já começou a pensar em treinar goleiro? Como é que foi esse pós para continuar no futebol? Principalmente no meu caso, alguns profissionais, a gente quer dar uma sumida, porque a gente quer vivenciar outras coisas, porque a gente só fez aquilo, né? E eu fiquei acho que uns 5 anos sem olhar, sem estádio, sem ver futebol, né? Mas aí as coisas vão sempre puxando para o lado daquilo que você é bom, que é a área do esporte. E graças a Deus eu dei essa sequência, né? Voltei para a área do esporte e estou até hoje. E a transição no sentido de... Você começou já trabalhando como treinador de goleiros com futebol feminino, ou você passou pelo masculino e depois foi para o feminino? Foi simultâneo praticamente. Quando surgiu a primeira camisa, né? Eu, através do Francisco, fui convidado para trabalhar junto com o professor Mário Boi, a trabalhar, né, com as categorias do base do primeira camisa. E nesse intervalo, eu conheci o professor Márcio, que foi ex-árbitro de futebol, fez algumas partidas minhas no 15 e a gente tinha uma boa ligação, uma boa comunicação. E também fui convidado por ele. Então eu fazia num horário uma equipe e no outro horário o feminino. E aí pediram para mim tomar uma decisão, para me ver qual é o meu segmento. Aí eu optei, por ser um desafio diferente, né? Optei pelo feminino. Brunão? E trabalhar com as meninas, eu acho que deve ser um pouquinho diferente, eu não sei se mais difícil, mas um pouquinho diferente do que trabalhar com os meninos, né? Talvez pela técnica ou ter que trabalhar um pouco mais. Explosão. Ou não. É que no feminino, praticamente as meninas vão com futebol com 18, 19, 20 anos. Isso atrapalha toda a parte de aprendizado, né? A iniciação. Hoje já se modificou muito, hoje tem as categorias de base, então o processo é o mesmo, né? Lógico que respeitando as diferenças físicas de cada um, mas, elas trabalham muito mais do que, para mim, na minha concepção, elas trabalham muito mais que os masculinos.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, fazer uma pausa rapidinha aqui nesse bate-papo muito bacana com o Paulo César, novo treinador da equipe do São José Futebol Feminino. É novo como treinador, né? Apesar que ele já dirigiu o time algumas vezes aí, ele vai contar isso já já. O homem tem título a dar com pau, meu amigo. Tem mais título que o Pelé do futebol feminino. É impressionante o nosso querido Paulo César. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, é rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos e a gente continua o bate-papo com o técnico do São José Futebol Feminino, o Paulo César. Paulinho, eu falei que saí do último bloco falando que você tem um monte de títulos, você completou 500 jogos, mais de 500 jogos já como membro da comissão técnica, treinador de goleiros, agora está tendo essa oportunidade de treinar a equipe efetivamente. Você conquistou quase tudo com o São José, acho que só não tem Campeonato Brasileiro, que é o título que o São José não tem. Agora, Copa do Brasil, Libertadores são 3, Mundial, Paulista e tudo mais que o São José podia conquistar, regionais e abertos. Você estava lá treinando as goleiras e treinando grandes goleiras que passaram pelo São José, né, Paulinho? Realmente eu tive o privilégio, né, de estar trabalhando com essas meninas. Conseguimos grandes títulos, se você for colocar na minha concepção de carreira como ex-atleta profissional, de você chegar numa seleção brasileira e através do feminino, pelas conquistas, pelos que a gente conseguiu trabalhar, fazer um período de 2 anos na seleção brasileira em relação ao que a gente apresentou, é muito gratificante, né? Então, isso que é a importância. E os títulos é consequência de um trabalho, né? A gente tinha uma comissão técnica muito unida, né? A gente sabia o que cada um poderia fazer, o que cada um poderia dar. Então, para nós, foi muito gratificante ter participado dessa história tão bonita do São José feminino, né? Nacional e mundial. Você falou da seleção brasileira, o seu trabalho e de toda aquela comissão técnica com o Márcio Oliveira, com o Pombo, o fisiologista, que acho que está lá, ele saiu agora, né? Saiu. Mas ele ficou um bom tempo, depois que vocês saíram, ele continuou. Vocês tiveram uma passagem marcante também pela seleção brasileira. Você, o Márcio Oliveira, o Pombo, quem mais? O professor Adilson, o professor Itamar, né? Exatamente. Que a gente tinha Gustavo Assad também coordenando ali. A gente tinha era praticamente a comissão técnica toda do São José que fazia parte da comissão. A gente está vendo ali, ó, fotos de você com a Marta ali. Tem mais fotos ali que a gente tem ali, Paulinho, para você ficar mais fácil para você. Você correu Pelé ali, olha que beleza, que foto sensacional. Gustavo Assad, Formiga, olha que espetáculo de foto. Ó, batendo na bola ali, olha só que espetáculo, hein, Paulinho? Que perninha direita ali, sensacional. E tem uma outra foto bacana, foto bonita essa daí, você comandando ali as goleiras da seleção brasileira. É o reconhecimento do trabalho você poder chegar na seleção, né, Paulinho? Sim, na comissão técnica do São José eu tinha 2 funções, né? Eu treinava tanto as goleiras como também era responsável pelas bolas paradas, tanto ofensiva como defensiva. Então a gente tinha essa liberdade junto à comissão técnica e a gente conseguiu desenvolver um excelente trabalho em relação a esse aspecto de bola parada, que é muito importante no futebol, que praticamente 60% hoje são de gols de bola parada, que define jogos, né? E a gente tira muito exemplo, eu tiro muito exemplo que o Palmeiras, né? Nos últimos anos, antes desse atual treinador, mas antes com o Cuca também, era um time que utilizava muito esse jogo aéreo, né? Essa especialidade, e a gente vê o Palmeiras com excelentes batedores utilizando isso. Então, eu tento passar isso para as meninas, para o futebol feminino. Conseguimos fazer muito bem isso no São José, porque eu tinha uma excelente batedora de bola que chamava Fran, que ela tinha uma batida de bola excelente, colocava a bola no tempo certo. Então, a gente conseguia fazer isso tanto no São José como na seleção. Brunão? E a gente conversou, eu fiz uma matéria com o senhor na apresentação... Você viu o respeito? Senhor, tá com moral, hein, Paulinho? Tá com moral, hein? Na apresentação do elenco feminino, e o senhor falou da questão de pegar a experiência, né? Hoje, o técnico Paulo uma montagem de experiência que veio de vários técnicos, de vários profissionais com quem trabalhou. É mais ou menos isso? Isso. A gente, pela vivência, pelas escolas que a gente vivenciou ou jogou contra, né, principalmente fora do país, a gente conseguiu mesclar um pouco desse trabalho que é feito lá fora, aqui com o Brasil, com os cursos que os treinadores vão fazendo, com a evolução do futebol feminino e com as minhas características de jogo, a gente pretende dar uma evolução, um salto muito grande em relação ao trabalho de organização do time do São José esse ano na temporada de 2023.
Ô Paulinho, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é bom a gente bater nessa tecla. O São José é campeão mundial de futebol feminino no Japão, batendo grandes equipes. E você estava lá também, né, Paulinho? Naquele grupo no Japão, frio danado, dificuldade de comunicação na época para a gente aqui saber das informações, e vocês conseguiram erguer o caneco de campeão mundial de futebol feminino. Então, eu acho que essa importância para o futebol feminino foi muito grande, mas a experiência que a gente teve na seleção de fazer vários amistosos internacionais, acho que foi o período que mais a seleção brasileira ela conseguiu fazer internacionalmente. Isso deu uma bagagem. Olha você com a taça lá de Mundial. Deu uma bagagem para a gente trabalhar em cima do Mundial. Tá parecendo o Paulo Campos ali. Trabalhar em cima do Mundial. Isso foi muito importante para a nossa equipe, né? Jogamos com a equipe japonesa, uma equipe muito organizada, muito forte. O time do Arsenal, né, muito forte, com vários jogadores de seleção da Inglaterra. E o São José ele foi com uma equipe muito forte, né? A gente fez um elenco bem forte, a gente tinha 10 ou 9 jogadores de seleção brasileira. E isso nos ajudou muito com o conhecimento que a gente tinha já em relação a esses torneios. Brunão, para a gente encerrar, aproveita o espaço para perguntar para o Paulinho, sem querer pautar você, é que a gente está com o tempo infelizmente esgotado já, mas saber do Paulinho, obviamente, desse São José. Então, porque o passado, né, como você falou, de 9, 10 jogadoras na seleção brasileira, hoje, muito por conta da evolução dos times de camisa, já não é mais assim, né? Então, tem os times mais ricos mais à frente e tem o pelotão intermediário, do qual o São José faz parte hoje, né? Como que vocês estão se preparando também psicologicamente para enfrentar essa Série A2 de brasileiro, né? Que é uma coisa nova para o São José, de tentar o acesso de novo para voltar à Série A1 do Campeonato Brasileiro? Então, por isso que eu pedi a apresentação do feminino, né, no museu, para elas entenderem como é que é a história do São José. E aquela história fica ali. O que vai acontecer a partir de agora é a história que elas vão fazer dentro da história do próprio São José. Eu consegui mesclar de 7 a 8 jogadores que disputaram a A1 do brasileiro, então são jogadores não de times grandes, mas que jogaram a Série A1, sabe como é que funciona. E mesclei com jogadores que estão acostumados a jogar a 2 do brasileiro, que é importante. E a gente conseguiu trazer algumas atletas que foram campeãs nos seus estados, né? Disputando, que algumas equipes não têm o brasileiro, mas tem o regional forte. Então a gente conseguiu mesclar essas jogadoras que pelo menos chegaram a disputar títulos, têm experiência de competição, têm experiência de títulos, para mesclar com o São José, que hoje é completamente diferente. Mesmo sendo um modelo muito difícil de disputar, que são por chaves, numa chave de 4, se classifica 2, um permanece na 2 e o último cai. Então é curto. Então a gente sabe disso, está se preparando por isso, né? Elas entendem o objetivo. O nosso primeiro objetivo é passar de fase, né? Não fugir dessa degola de ficar na Série B e ter o rebaixamento e ter essa possibilidade de estar entre os dois, passando para outra fase, que automaticamente no primeiro mata-mata você já decide se você vai para um ou se você mantém. Então elas estão cientes disso, sabem disso, já estão acostumadas a disputar esse tipo de competições. Então a minha equipe ela está preparada para disputar esse tipo de competição, sabe o que tem de fazer dentro de campo. E a gente está vendo em 2 semanas de preparação, fazendo essa parte física, né? Dando essa transição, principalmente na parte física. A gente tem, graças a Deus, a gente tem um período muito bom para treinamento, para as competições. Então a gente quer chegar 100% no início da competição. E eu não tenho dúvida que vai chegar, não tenho dúvida que o São José está em boas mãos, um cara que conhece, está desde o começo da história com esse São José Futebol Feminino, passou por tudo que um time de futebol feminino poderia passar, do ápice de ser campeão mundial, agora disputando uma Série B, que não é demérito para ninguém. O Paulinho, quem sabe, vai entrar na história por conseguir o primeiro acesso do São José. Paulinho, queria ficar com você aqui mais 2 horas batendo papo, contando história e saber os assuntos do São José. Bom que não deu para falar tudo agora, já fica o convite para você voltar em breve aqui no nosso programa. Quero te desejar sorte agora como técnico efetivo do São José. Estaremos acompanhando de perto o seu time. E se jogar mal, a gente vai meter o pau também. Mas se jogar bem, é claro, a gente vai falar bem, como a gente sempre falou do nosso São José Futebol Feminino. Um abraço, obrigado e boa sorte. Eu que agradeço o convite de vocês e estamos à disposição. Quando precisar bater um papo,
Só convidar. Maravilha. Gabrielzinho, grande abraço, obrigado por mais uma vez aqui proporcionar um convidado do São José Futebol Feminino. O Gabrielzinho já é da casa aqui, o Gabrielzinho vai arrumar uma cadeira cativa pro nosso Gabrielzinho. Brunão, grande abraço para você, sempre um prazer estar contigo aqui. Foi um prazer inenarrável estar em... Minha câmera não está comigo, mas aqui, ó, tô na geral aqui. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Terça-feira estamos de volta. Muito bem, nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o programa Com a Palavra, com a estonteante Adriane Alves. Luizão, aquele abraço, aquele soquinho maroto, que beleza, grande Luizão. A gente volta na terça-feira. Grande abraço, até terça, tchau, tchau.